Galera, hoje foi um jogo complicado para o Vasco. O Vasco tem uma expulsão, né? Muito precoce, aos 4 minutos já aí foi expulso, né? E o Vasco estava vencendo, o Vasco conseguiu correr atrás aí do jogo, 2-1, né? O Payet também marcando lindo gol. E nos acréscimos, o Vasco acaba levando o gol do Bangu e a partida termina 2-2, né? E com isso daí acabou complicando um pouquinho. O Vasco cai para a terceira colocação com 8 pontos e nesse momento o Vasco. O Vasco perde a liderança, né? Vê o Fluminense e o Botafogo ultrapassando na tabela de classificação. Né? Na minha opinião, uma arbitragem muito polêmica, que na minha opinião prejudicou bastante o jogo do Vasco. Acho que se o Jair não tivesse sido expulso no início da partida, o jogo seria outro, porque o Vasco teve que se adaptar no jogo, né? Porque menos um jogador, qualquer equipe tem que se adaptar, porque é menos um jogador correndo em campo. O Vasco conseguiu fazer 2-1, conseguiu estar com o resultado à frente, mas nos acréscimos acabou levando o empate 2-2, que foi um balde de água fria no time do Vasco. Vamos acompanhar a imprensa falando sobre esse jogo do Vasco contra o Bangu e vamos acompanhar também a análise também sobre essa expulsão do Jair ainda no primeiro tempo, a gente saber se foi justa ou não. Pela expulsão do Jair, pela lesão do Paulinho e para tentar reconstruir o meio-campo do Vasco, ele mudou demais durante o jogo. O Vasco teve uns 4 meio-campos diferentes. O Praxedes mesmo entrou e saiu. Isso, exato. E aí tirou o David para colocar o Praxedes, né? Aí colocou Isso, pra o fechar Zé... um pouco mais o Aí depois time. coloca o Zé Gabriel no lugar do Paulinho, que se machuca. Então foi adaptando esse meio-campo e o time conseguiu se manter competitivo, bons e maus momentos, mas se manter competitivo. E apesar do Vasco estar buscando esses 5, né? Tudo indica que o Galdamés chega, parece que o Esforça também vai rolar, mas são todos 5. O Paulinho é o melhor 8. É o 8. É o que vai de área a área, é um cara de uma energia muito grande. E assim, ficar sem ele vai ser complicado. Eu tava até, Renato, olhando aqui nas redes do Vasco, se tem alguma já atualização em relação ao Paulinho. Ainda não, mas tem uma nota, sim, do Vasco da Gama em relação à arbitragem. Então, já vou chamar a Renata, mas antes a gente já mostra o que o Vasco da Gama fala sobre a arbitragem e era o assunto que vocês destacavam. Ó. O Vasco da Gama enviou um ofício à Ferge, requerendo que o árbitro da partida, senhor Tarcísio Pinheiro Caetano, nunca mais componha a equipe de arbitragem em jogos do Vasco, em qualquer função ou competição, e também esclarecimentos sobre as decisões da arbitragem. Então essa é a nota oficial do Vasco da Gama. Então se tem nota, se tem polêmica, se tem confusão, adivinha quem que tem aqui, ó. Chama ela! Renata Ruel. Porque, Renata, nos comentários aqui dos nossos comentaristas, eles falavam sobre o jogo, mas sempre tinha, olha, a Renata precisa falar da arbitragem, precisa falar da expulsão, precisa falar do pênalti, do VAR que não tem. Eu evito um pouco a arbitragem, mas a expulsão, já falo, pra mim, foi mandrake. E o negócio do VAR é uma doideira, porque uma coisa é você falar, não, ok, eu já não concordo, mas vai ser só na semifinal e final. Tá. Não acho que é o ideal, mas isso é uma coisa. Independentemente do time. Outra coisa é, na mesma fase, o seu time tem e o meu time não. Isso afeta a isonomia do campeonato. E isso eu discordo frontalmente. Ô, Renata, antes da questão ideológica do VAR em si, né, ou da regra do campeonato, a gente viu a nota do Vasco pesadíssima, né? Tem razão em reclamar desse jeito o Vasco da Gama? Boa noite, Bruno, Boa Zupa, noite. Renatozinho, fã de esporte. Para mim tem sim. Foi uma arbitragem ruim, não foi uma arbitragem boa, foi uma arbitragem que comprometeu o jogo. O Tarcísio é árbitro da CBF, do quadro da CBF, faz parte do Rio de Janeiro. É um árbitro que na CBF faz muito quarto árbitro na Série A, mas apita Série B, Série C. E foi uma arbitragem, para mim, comprometedora em relação a legitimar o resultado do jogo. É uma arbitragem onde ele não conseguiu ter o controle, porque ele começa errando, ele toma uma decisão errada, na minha opinião, logo aos 4, 5 minutos de jogo, que é a expulsão do Jair. A gente não tem o melhor ângulo, as melhores imagens, mas para mim, pela imagem que nós temos do lance do Jair, o que acontece? O Jair, ele vai disputar a bola. Ele, com o pé direito, ele acerta a bola e, para mim, ele não acerta o jogador. Só que a gente percebe que o jogador, quando ele cai no chão, ele põe a mão na perna direita dela, que não é a perna que tem a bola que o Jair vai disputar.
Nessa perna direita, o que acontece? Tem contato do corpo do Jair com a perna desse jogador. Mas o Jair não chega a cair em cima dessa perna, não chega a prender essa perna no chão. Se prendesse essa perna do chão desse jogador, aí eu ia falar, ok, mas não tem isso, tem o contato. O jeito que o Jair entra, dentro da regra, você tem uma velocidade média, você tem uma entrada que desconsidera o risco para o adversário. Então, isso dentro da regra é o quê? É uma ação temerária. Cartão amarelo. Eu não vejo, pelas imagens que nós temos, elemento nenhum para expulsão. Para mim, a expulsão é errada. Para mim, o cartão amarelo ali seria o suficiente. Ele não atinge com a trava da chuteira o jogador. A perna que o jogador reclama de dor é a perna que o corpo do Jair tem contato, e não trava da chuteira, e não perna, nada disso. Então, para mim, um cartão exagerado. E quando você tem um cartão vermelho com 4 minutos de jogo, um cartão equivocado, na minha opinião, você vai perder controle do jogo, você vai subir a temperatura do jogo, você vai deixar o jogo nervoso, e aí, para mim, você já mostra que você tem problema e você tem interferência. Quando você deixa um jogador, com um time com um jogador a menos, com cartão de forma equivocada. Sim. Então, esse, para mim, é o primeiro ponto. Nós temos outros, Bruno, mas, para mim, o cartão, pelas imagens, foram errados. Eu quero, não sei se o Zinho concorda, quero ouvir o Zinho, né, sobre isso, mas assim, eu vou ser bem sincero com vocês. Me decepciona essa postura do jeito que o Vasco se manifesta. Por mais que tenha sido uma expulsão errada na maneira como a Renata analisou. Sim. E por que eu digo isso? Porque a gente fala de SAF, de novos tipos de administração, é o modus operandi de que a gente sempre viu aqui no futebol. O Textor. Do Textor, exato, né? O Textor virou brasileiro esse ano. Em que sentido que eu tô falando? A cobrança, poxa, nunca mais o árbitro, tá? É uma decisão que ele tomou ali, uma escolha que não era um cartão vermelho, era um amarelo, uma interpretação dele ali, e que ele não pôde contar com o auxílio do VAR. Eu acho que a SAF deveria não emitir uma nota para a Ferge cobrando que o árbitro nunca mais apitasse, mas cobrando o motivo de não existir VAR no Campeonato Carioca. Eu acho que essa deveria ser a cobrança, Zinho. Não, perfeito. Você tirou as palavras da minha boca, é isso aí. Eu entendo, a Renata fala e eu concordo com ela, a gente não tem as melhores imagens. Se a gente não tem, cai naquilo que você está dizendo aí agora. Se tivesse o VAR, com mais imagens, tiraria-se a dúvida. Porque, como eu falei no início do meu comentário, é discutível, não sei, a gente não tem o melhor ângulo. De repente o árbitro está muito próximo ali e ele viu um pé um pouco mais alto. Porque ele disputa a primeira jogada do Jair, perde o tempo de bola, chega atrasado e faz a falta. Aí, como a Renata falou, de repente, pelas imagens, se dá um amarelo, seria uma coisa normal ali, seguiria o jogo. Mas não sei se ele ali próximo viu um lance mais forte, uma entrada um pouco mais acima do ponto. Então, acho que assim, o Vasco tinha que emitir essa nota pedindo, porque não vá, porque não ajuda tecnológica para o árbitro nesse sentido. É claro que esse lance, caso não pegou no atleta, como a gente viu ali, a manifestação dos jogadores dentro de campo, mexe com o jogo. Por mais que o Vasco dominou, o Vasco tomou conta, né? Tomou a iniciativa, mesmo com um jogador a menos, o Vasco foi melhor. O Bangu respeitou muito, se fechou, tentou jogar por uma bola. Então, para mim, 2 pontos. Primeiro, acho que tem que reclamar com a federação por que não ter o VAR. O árbitro errou, aí a gente não tem um ângulo melhor, até para não ser injusto com ele. E o outro ponto é o seguinte, eu acho que o Vasco deixou a vitória sair. Não foi esse lance. A falha do goleiro, tomou, assim, é do jogo, acontece, baita de um goleiro, fez boas defesas no jogo, mas um lance crucial do empate, do primeiro empate ali do Bangu, foi uma falha individual do Léo Jardim. Uhum. E o segundo gol foi uma falha individual também do zagueiro mais experiente. Então não é só o juiz, não. Eu não concordo muito com essa nota que parece que o Vasco só empatou por causa do árbitro. E eu não concordo. Acho que o Vasco errou individualmente alguns atletas que proporcionou esse resultado de empate, né? Que não é o que seria normal de um jogo. O Vasco é favorito contra o Bangu. Talvez individualmente a falha do Medel e do Léo Jardim tenham sido até mais graves que a do árbitro.
Sim, não é? sim. Não é? Vocês concordam? Bruno, o que vocês acham? uma coisa que me pegou um pouco nesse lance, até passar para a Renata, é que, primeiro, foram poucas câmeras e pouco repetido. Eu não sei quem que cuida da transmissão, não sei quem que aperta o botão, quem que corta, mas me chamou muita atenção porque a melhor câmera que tem, ela não pega o lance, que é a que a gente estava passando agora. Tipo, ela fica no primeiro contato, então a gente não consegue ver se realmente... E a transmissão mesmo meio que, deixa pra lá. Vai, segue o jogo. Isso me pegou um pouco. Não sei se vocês tiveram essa impressão também. Isso influenciaria na nossa opinião, mas não na arbitragem, porque não tem o VAR, né? Exato. E o árbitro estava muito perto do lance. Assim, eu também acho que a expulsão foi exagerada. Acho que era lance para amarelo. Acho que ao chegar atrasado e dar o golpe, fazer o movimento corporal que o Jair fez... Essa câmera só pega o primeiro contato. E essa seria a melhor câmera, que é a mais focada. Essa daí é difícil da gente ver. Assim, eu de fato entendo que o Jair assumiu um risco da imprudência ao fazer o movimento que ele fez, quase com o movimento de uma tesoura ali, mas pelo que foi o lance, era um lance para você controlar pelo amarelo. Agora, a questão da nota do Vasco é assim, seja um clube associativo com um presidente eleito, com política, seja um clube empresa, um futebol SAF com um dono, os dois, a gente vê aí a nota de novo, os dois, de uma forma ou de outra, continuam prestando conta para a torcida. Sim. E essa nota é para a torcida. Essa nota, porque essa nota não é para a federação. Esse tweet aí, isso aí é para a torcida. E isso vai vir do John Textor, vai vir da 777 ou do Alexandre Matos, não sei quem tomou a decisão de soltar essa nota. Vai vir do clube que tem um presidente e um diretor executivo de futebol, como a maioria dos clubes ainda tem. Vai acontecer. Então eles não estão preocupados em melhorar a arbitragem brasileira. O Vasco não está preocupado que erros assim não aconteçam mais no Campeonato Carioca. O Vasco não quer que não aconteça no jogo dele. No jogo dele. E assim, tiveram erros capitais do Léo Jardim, do Medel, etc. O gol que o Verratti perdeu e tal. É claro que a gente imagina que se o Jair não fosse expulso, o Vasco teria muito mais facilidade para vencer o Bangu no 11 contra 11, porque o Vasco é melhor do que o Bangu. Mas garantia disso a gente não tem, né? Garantia a gente não tem. Tivemos erros de diferentes ordens no jogo de hoje. Erro de arbitragem, erros coletivos e erros individuais, todos eles afetaram no placar do jogo. E de qualquer forma, Renata, você falava que você avaliou que a expulsão então foi um erro, mas que outros lances também prejudicaram o andamento da partida. Quais foram? E tem, claro, a questão do pênalti marcado ali já nos acréscimos da partida também, que define o jogo. Sim, é que assim, a gente analisa muito a arbitragem em lances específicos, né? Mas é aquilo que a gente fala. Quando você toma uma decisão errada, principalmente no início do jogo, você acaba comprometendo o jogo como um todo. Você muda o esquema tático de um time, você pode comprometer o resultado da partida, mas analisando a arbitragem especificamente, você tem depois a expulsão do Luiz Felipe, que é por segundo amarelo, e ali eu entendo perfeitamente, porque ele vai para matar a jogada, um possível contra-ataque do Vasco, ok. Você tem o pênalti, que para mim o pênalti é correto também. O jogador está de costas, o jogador vai dominar essa bola, e aí o Medel, se não me engano, né? Vai só no corpo do jogador, nas costas do jogador, ó. Ele não vai disputar essa bola, ele chega atrasado. E aí o jogador que vai dominar, que ainda está de costas até para o gol, sofre essa carga nas costas, isso para mim o pênalti, o árbitro em cima, bem marcado, e não tem nem dúvida que foi dentro da área. Para mim o que faltou, se a gente analisar lances específicos, porque não falando do geralzão do árbitro, que aí você tem muitos detalhes, a falta do Valnei, se não me engano, no Zé Gabriel, antes do segundo gol do Vasco, na entrada da área, aquilo era falta para expulsão. Aquilo, quando ainda estava 1-1, o Valnei, ele chega no carrinho, ele chega com o pé alto e a trava da chuteira dele, com o pé mais alto do que a linha da bola, atinge o Zé Gabriel com forma plena, que é aquilo que a gente fala. Trava da chuteira, forma plena, carrinho, com força alta. Aquele lance, para mim, era vermelho direto. Aquele lance, sim, para a arbitragem, dentro dos elementos que a arbitragem analisa, aquele lance era para expulsão. E naquele momento o jogo ainda estava 1-1. Então você tem erros e acertos da arbitragem. Mas quando a gente analisa uma arbitragem como um todo, assistindo o jogo mesmo,
não foi uma boa arbitragem, não. O Vasco ele tem motivos para reclamar, acho que isso tá todo mundo de acordo, Perfeito, certo? claro que não tem. o pênalti, né? O pênalti a Renata Não, entende que não, foi Não, pênalti. foi pênalti, foi Pênalti pênalti. tem que reclamar com o Medel, que o Medel já é malaco, já, né? Já é vivido, fazer um pênalti daquele ali, com o cara de costa indo pra trás, mano. Vacilo total. Para você foi Aí- pênaltizinho? Desculpa, Renato, Não, você beleza. concluiu? Não, concluí. Mandazinho. Pênalti, claríssimo. E continuo com a minha opinião. Eu acho que não é o árbitro o responsável para o Vasco não ter ganho o jogo. Eu acho que o Vasco, com as suas dificuldades no jogo, seus erros individuais, empatou o jogo. Eu concordo com a Renata. O lance de erro, para mim, claro dele, é esse que ela falou. A não expulsão, né, do jogador do Bangu nesse carrinho que dá no Zé Gabriel. Porque até o lance da expulsão do Jair, eu prefiro ter uma imagem melhor para ter uma análise. Porque ele está muito próximo e, de repente, ele viu o pé mais alto do que a gente na imagem vê. Então, não dá para me condená-lo, não. Perfeito. É importante a Renata ter trazido, então, essa outra questão também. Galera, exatamente, né? A arbitragem prejudicou, sim, mas também não apaga os gols que o Vasco tomou, né? O Vasco não pode levar esse tipo de gols. E o Medel, hein, galera? Pô, o Medel é um cara experiente, o cara comete, um pênalti desse aí infantil, não dá também, né? Não tem como defender, não tem como. Claro, na minha opinião, a arbitragem prejudicou porque o Vasco ficou com menos um jogador. Isso quer dizer que o Vasco tivesse como o time completo venceria? Não quer dizer. Não quer dizer, mas eu acredito que o jogo seria outro. Muito diferente. O Vasco muito melhor, me desculpe, mas o Vasco é muito melhor do que a equipe do Bangu. Me desculpe, é o Bangu, todo respeito ao Bangu, mas o Vasco tem muito mais time, né? E eu acho que isso daí atrapalhou um pouquinho aí os planos do Ramon Dias nessa partida, né? E o Ramon ele tem que acertar um pouquinho aí, porque a defesa não pode ficar levando esses gols bobo, não. Porque assim, custou 3 pontos. Custou os 3 pontinhos que o Vasco ia continuar líder da competição, né? Da tabela. E com esse empate caiu para a terceira colocação, né? Agora tem que trabalhar e tentar correr atrás da próxima rodada. Assim, eu concordo com o Zinho, que o Zinho falou sobre essa parte aí do Vasco emitir nota, que o árbitro não é para apitar mais e tal. Isso daí não cabe ao Vasco. Cabe à federação dar uma punição ao árbitro, querer saber a justificativa, por que ele deu o cartão vermelho, né? Se era no mínimo para amarelo, né? Tem que saber o motivo, porque não faz sentido nenhum o cara chegar simplesmente por uma falta daquela ali, o cara pegar e dar o vermelho e tira o jogador do jogo. Que isso, início do jogo, cara, atrapalhou o jogo, fez o jogo ficar mais nervoso, entendeu? Não dá, o árbitro praticamente ele estragou o jogo, mas frisando, o Vasco também vacilou. Não adianta também chegar e falar culpa do árbitro. O Vasco também não fez sua parte dentro de campo, né? Tomou um gol bobo. Eu acho que o Vasco poderia ter saído com a vitória, mesmo com menos um. Eu pensei, né? Eu falei, pô, o Vasco vai sair, né, com a vitória, mesmo com menos um, entendeu? Mas não foi o que aconteceu, né? Mas assim, eu acredito que a arbitragem aí tem que ser avaliada, porque não pode acontecer isso nos próximos jogos. Aí eu falo, o Vasco tá brigando porque foi só com ele. Eu quero saber quando for com outro time. Quero saber quando for com outro time se vai ter a mesma coisa, se o Vasco vai querer brigar também. Isso que eu quero saber. Porque assim, você brigar quando é com o seu time é fácil, quando é com o time dos outros é certo. É isso que eu falo, os clubes deveriam se unir, né, na mesma causa, né, para não acontecer isso com nenhum deles. Mas não, porque se é com outro clube, beleza, mas se é com a gente não pode. Então, deveria se unir os clubes, todos os clubes é assim, não é só o Vasco não. Deveria se unir para não acontecer com nenhum clube, entendeu? Mas, infelizmente, né, cada um tá só preocupado com a sua causa e vai continuar assim, seja no Campeonato Carioca, seja no Campeonato Brasileiro. Essa é a minha opinião, galera. Deixa nos comentários também a opinião de vocês aí, que é muito importante para o nosso canal.